Bom dia, Kimberly, seja bem-vinda. Bom dia, Ariel, seja bem-vindo. Tudo bem? O professor vai aguardar mais uns minutos. Daqui a pouco o professor já conversa com vocês. Alguma dúvida, alguma coisa sobre o assunto? Até se vocês tiverem alguma pergunta, já deixa marcado ou deixa anotado. Daqui a pouco a gente já conversa. Bom dia, Maria Luísa, seja bem-vinda. Obrigado, Maria Luísa, obrigado por falar. Bom dia, Riana, seja bem-vinda. O professor vai aguardar mais uns minutos, daqui a pouco já inicia a explicação, alguma coisa sobre a atividade. E se vocês já tiverem alguma dúvida, você já deixa marcado, ou o LDI, ou alguma explicação que precisar, fica mais fácil de nós conversarmos um pouquinho sobre o assunto. Turma, o professor já vai iniciar alguma conversa sobre o assunto. E antes de conversar com vocês um pouquinho, eu quero saber se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário. Eu vou estar colocando aqui, vou estar depois mostrando a atividade também. Então, eu vou apresentar um pouquinho o que a gente está estudando, né?
É claro que muitos alunos já enviaram a resposta. Essa quinzena é capítulo 13 e capítulo 14. E nós vamos estar conversando um pouquinho, um assunto muito bacana de estudar, né? Principalmente quem gosta de viajar ou ver algum documentário. Pietra, seja bem-vinda. Amanda, seja bem-vinda. O professor, nesse primeiro momento, vai conversar um pouquinho com vocês sobre castelo. Nesse período, é, até hoje na Europa, né, tem muitos castelos e é fruto principalmente desse período. O professor abriu uma apresentação, tá? Selma Francisca Gonçalves de Ávila, apresentação. Você clica em cima, você vai clicar em cima e o professor vai conversar um pouquinho com vocês sobre castelo, que é um pouquinho sobre esse assunto do capítulo 13, que fala sobre feudo, né? Então, às vezes vai automático, às vezes não. Aí você clica em Selma Francisca apresentação. Aí vai aparecer a tela do professor e o professor vai conversar um pouquinho sobre os castelos, né? Lá no LDI na página 5 fala sobre feudo, mostra castelo e nós vamos conversar um pouquinho sobre como que era um castelo por dentro naquele período, né? Lívia, bom dia, seja bem-vinda. É sobre o capítulo 13 de História. E o professor, para iniciar essa aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre castelo, né, que faz parte do feudo. Amanda, ou Ariel, ou alguém corajoso, consegue dizer se está aparecendo na sua tela? Ok, obrigado. Pessoal, olha só. Saiba como era um castelo medieval por dentro. Pessoal, olha a palavrinha-chave aqui, ó, medieval. Medieval está ligado à Idade Média, então é muito simples de entender. Quando o professor fala assim, a cultura medieval, o tempo medieval, o castelo medieval, o que é isso? É tudo que está relacionado a um período de tempo chamado Idade Média, é chamado medieval, ó, já provém, ó, média medieval. Então, castelo medieval, cultura medieval, um livro medieval que seja, está relacionado à Idade Média. Então, nós estamos estudando esse período. Professor, estamos estudando em qual local do mundo? Europa. Então, fica mais fácil de entender. E aqui já vai dar outro detalhe, ó. Ó, servia de fortaleza e moradia da nobreza. Olha só, nobreza. Quem morava e quem tinha castelo era nobre. O nobre era o dono do feudo, tá certo? Fica mais fácil a gente entender. E aqui vai mostrar vários detalhes como que era um castelo por dentro naquele período. Vamos, primeira parte aqui, ó. São 5 divisões. A primeira, as torres serviam de posto de vigilância. Dentro havia quartos para os soldados e locais para armazenar comida e arma. Está bem descrito aqui, ó, deve estar aparecendo bem. Número 2. Deixa eu diminuir um pouco o zoom para você visualizar melhor. Ok. 2. Muralha. Os muros eram bem altos e tinham um corredor no centro para facilitar a defesa. De cima, soldados atiravam pedras e óleo fervente nos inimigos. Pessoal, o grande detalhe aqui era uma espécie de uma rua, de um atalho, uma espécie de uma trilha, um caminho bem estreito, cerca de 2 metros entre a muralha. Então a muralha era espaçosa. Por quê? Quando havia guerra, eles corriam, eles traziam óleo, traziam outras coisas aqui para estar atirando sobre os inimigos. Então a muralha não era um muro como a gente vê hoje. A muralha tinha cerca de 1 a 2 metros de largura. O 3, salão.
onde fazia refeições e festa, comidas, músicas, né? Que já estava aparecendo, ficava no topo também. Quarto, quarto ponto é a capela. Era frequentada apenas pela família dos nobres e outros habitantes da igreja e da aldeia. 5 dormitórios, então nem precisa estar explicando. Agora, descendo um pouco, né? Descendo esse castelo. 6, o banheiro. Pessoal, perceba, olha só, que o camarada está na janela. É isso mesmo, ele está na janela, porque naquela época não tinha papel higiênico, não tinha vaso sanitário, alguma coisa parecida assim, não tinha. Então, tudo que saía dos seres humanos ia pela janela. É isso aí. 7, cozinha. 8, poço de água. Isso aqui é muito interessante, tá, pessoal? Geralmente, todos os castelos tinham, né? E era um dos lugares que era mais difícil o fato de montar um castelo é achar um local de água. E aqui está a grande... O 9, a masmorra, onde era a prisão, né? Os inimigos, os prisioneiros ficavam na masmorra, lá no subsolo. A 10 é a ponte levadiça. Caso de guerra, essa ponte de madeira era suspensa, então as pessoas não conseguiam entrar no castelo, isso mesmo. 11, o fosso. Aqui é o espaço, né, da água que protegia. Tinha o depósito, então a gente está conseguindo perceber que havia várias divisões, né? Senhor, dama, aquela coisa toda, cavalheiros, soldados, é o padre. Então é só para a gente estar iniciando a nossa aula. O 12 e o 13. Deixa eu colocar aqui, ó. O 12 é seteiras, aonde os arqueiros lançavam flechas, e o 13 é o depósito. Ó. Deixa o professor colocar um pouquinho aqui. É uma espécie de uma janela bem pequena, porque no caso de guerra, os arqueiros ficavam aqui e atiravam flechas. Então, naquela época, um arqueiro que conseguia atirar cerca de 10 flechas por um minuto, ele era considerado muito bom. Então, por isso que o castelo tem várias janelas pequenas, que são as seteiras, né? Que era o lugar que eles se preparavam para atacar o inimigo com flechas. E o 13 é o depósito, né? É o depósito. Então, é, não preciso explicar, né? Hoje é armário, naquela época não havia armário, era o depósito, né? E antigamente nas casas era a despensa. Pessoal, daqui a pouco, se quiserem, o professor passa esse link para vocês. Vocês podem ler com mais tempo, podem ver com mais detalhes. Não sei, se tiver interesse, depois o professor passa o link para vocês. Agora, o professor vai explicar algum comentário por enquanto. Estão conseguindo acompanhar? Tudo tranquilo? Tudo bem? Ok, tá certo. Qualquer coisa escreva ou fale alguma coisa, tá? Ver com o professor. E agora o professor vai estar mostrando as atividades que são dessa quinzena. Eu vou aumentar um pouco. Caso surgir, professor, eu estou com a atividade em mãos. Quem pega, opa, quem pega atividade na escola e quem faz plataforma da Positivo Online é a mesma atividade, tá, pessoal? A única diferença é que uma você faz você tem que devolver na escola e a outra você envia pela internet, né? Os capítulos são o 13 e o 14, né? O 13 fala um pouquinho sobre o castelo, né? O feudo. E aqui a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês. A número 1 eu vou estar lendo, e se você não entendeu, ficou com dúvida, na número 1,
É o Eduardo, acredito. É o Eduardo, é isso? Ok, Eduardo, seja bem-vindo. A número um, pessoal, o professor colocou, muitos alunos já responderam, mas se tiver um aluno que não entendeu a número um, está falando sobre feudos. O título é Feudalismo, Feudos, lá na página 5 do LDI. Se você tiver aberto, e você já vai ver um feudo. A número 1 está no capítulo 13, página 5. O professor tirou de lá. Alguma pergunta? Professor, eu não entendi essa atividade. Professor, eu fiquei com dúvida nessa atividade. Eu não entendi o que estava perguntando. Eu não sei o que. Oi? Ariel? Aham. Eu acredito que o professor já deu um recebido, não? Depois tu confere para o professor. O professor recebeu a atividade e aí tu verifica. Caso não apareça, mas eu envio uma mensagem para você, tá certo? Pessoal, a número um, alguma dúvida? O que que é um feudo? Página 5 do LDI. Os feudos, o assunto é feudalismo, o professor está falando de feudo, está falando que no feudo tinha um castelo, o castelo tinha muitas divisões e você tem que saber o que está falando feudo. Número um, tudo ok? Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Querem digitar? É, particularmente é fácil, porque se olhar a página 5 já vai ver que está falando bastante, já várias vezes a mesma resposta, né? Então, a número um eu acredito que. Mas se surgir, professor, eu tenho dúvida, o professor explica novamente, tá certo? A tarefa do professor é essa. Às vezes você. Para o professor é simples, mas professor, eu não entendi uma palavra, eu não entendi tal alternativa, eu não achei a resposta e o professor explica. Então vamos para a número 2, que há muitos alunos não entenderam, pessoal. Por que o senhor está falando isso? Porque o professor viu na resposta que muitos alunos é, responderam de maneira errada. Nas atividades que eu já peguei, alguns alunos tiveram dúvida. Olha só, no feudo havia várias pessoas, né? E várias pessoas que viviam no feudo, essas pessoas eram cada uma pertencia a um grupo, né? Um grupo era o clero. O clero, professor, quem é o clero? O clero são as pessoas relacionadas à igreja, né? São os sacerdotes, as pessoas ligadas à igreja. Se você quiser anotar, você pode até anotar. É muito simples. No LD você vai tratar um pouquinho sobre isso. Lá na página 10 tem um círculo, né, com a palavra clérigos. Você pode colocar religiosos, tá certo? Os padres, o papa, as pessoas ligadas à igreja, tá? Oi? O professor está explicando, e nisso já está corrigindo também. Eu estou detalhando porque tem muitas dúvidas em relação a isso, tá certo, Ariel? Ó, então clero, lá na página 10 você pode colocar assim, ó, sempre que você escutar clero, está falando sobre sacerdotes religiosos, tá certo? Nobreza, quem são os nobres, professor? Quem são os nobres? Nobre é o dono do castelo. Nobre é quem tem terra. Então, nobre é o senhor feudal, é o sucerano, é o vassalo, mas nobre é quem tem terra, quem tem um castelo. Quem tem é nobre. E servos? Quem que é servos? É Eduardo. Perfeito. Ó, servos é o mesmo que camponês, quem trabalha.
quem plantava, quem capinava, quem fazia os trabalhos de lá no feudo. Obrigado pela participação. Pessoal, alguma dúvida agora? Na página 10 você pode colocar de lápis, ó, clero, religiosos, nobres são nobres é o dono da terra, né, os donos da terra, do castelo, né? Os servos são os trabalhadores. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo? Tá. Eu vou olhar o chat aqui. Se tiver alguma dúvida, pessoal, professor, o senhor tá indo rápido demais, alguma coisa assim? Aí você volta na explicação. Capítulo 14. Pessoal, 14 está falando do renascimento comercial e urbano, tá certo? Professor, o que é isso? É quando começou o comércio e a cidade ficar novamente com muitas pessoas. Então, capítulo 14 está falando sobre isso. E aqui está falando assim, ó, qual foi a camada da sociedade medieval responsável pelo renascimento do comércio? Abre lá na página 20. Página 20. Na página 20 vai ter... Opa! Kimberly, seja bem-vinda. Agora você entrou com seu perfil. Eu vou acabar revisando, daqui a pouco eu passo o link para vocês do castelo lá. Pessoal, burguesia. O Ariel está com a apostila, Ariel? Ok. Eduardo, você está com a sua apostila impressa? Não, não, não precisa, não precisa procurar. Só estou querendo saber porque se você marcou alguma dúvida, alguma coisa, o professor vai e puxa da sua apostila algum comentário, tá? Não procura, não precisa, não precisa. Pessoal, deixa eu ver aqui, lá na página 21 já mostra, na página 20 também. Olha só, página 20 tem já no título, tá? É uma palavrinha que a gente, enquanto estiver na escola e estiver até na universidade, vai sempre aparecer burguesia, tá, pessoal? E se vocês souberem agora, vai ajudar vocês a entender muitos assuntos. Olha o título: O crescimento das cidades e a formação da burguesia. Professor, não entendi mais nada. Então vamos entender agora. Ó, eu vou aumentar a tela e vou fazer leitura. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. Sétimo ano, oitavo, nono, ensino médio, faculdade, livros, até várias coisas, vai aparecer essa palavra, burguesia, burguês, ó. Página 21, burguês vem da palavra burgo, que era o nome dado às cidades murada. Então, uma cidade que era murada, que era protegida, era chamada de burgo. Quem habitava as cidades, quem morava nos burgos, eram chamados de burgueses. Professor, e esses burgueses, o que eles faziam? Eles vendiam, comercializavam. Então, sempre que falar burgueses, nós estamos falando de comerciantes. Alguma dúvida? Entenderam a lógica? Conseguiram entender? Não, mas eu não vou dar resposta, eu estou só explicando. Não vou dar resposta. Seria, é claro, você vai mandar resposta, eu vou corrigir. Mas só para a gente entender um pouquinho. O renascimento do comércio, o professor disse que quem fazia o comércio era na Idade Média, ó,
o burgo era uma cidade por muralha. E quem vivia dentro do burgo eram os burgueses. Professor, o que os burgueses faziam? Eles vendiam, comercializavam, eles viviam do comércio. Eles não plantavam batata, eles não plantavam cenoura, eles não plantavam beterraba. O que eles faziam? Eles vendiam, eles compravam um produto e vendiam esse produto. Entenderam a lógica? Aqui eu na parte. Oi? O professor vai tentar explicar assim de uma maneira bem simples, ó. É, quem plantava naquele período era chamado de camponeses, camponeses ou servos ou trabalhadores, certo? Trabalhadores. Então, professor, quem que eram os servos? Eram os trabalhadores naquela época, hoje seriam empregados, certo? Professor, e quem vendia? Qual era o nome que se dava? Não era servos. Como é que era o nome que se dava? As pessoas que vendiam os produtos. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, burgueses. Por quê? Porque essas pessoas viviam num burgo. É uma palavrinha que, infelizmente, nós vamos ter que estar sempre. Sempre que falar burguesia, nós estamos falando de comerciantes, pessoas que vendiam, tinham dinheiro, tá certo, pessoal? Então, bem simples. E a número 2 está falando lá da página 22. Deixa eu abrir aqui, como a maioria não tem LDI. Pessoal, tem até filme sobre isso, tá? Cruzadas, tem até filme sobre isso. Não sei se vocês já assistiram. Já assistiram? Já assistiu, Amanda? Ó, o professor vai colocar aqui no Google. Tem um filme sobre as cruzadas também, tá, pessoal? Tem documentário. Deixa eu tentar abrir aqui a... Quem gosta de assistir, gosta de ver alguma coisa da história através de documentário, filme, cruzadas, filme. Opa, tem um filme, tá aqui ó, Cruzada, é um filme, tá pessoal? Tem um filme, geralmente tem disponível muitos na net, às vezes dá para assistir também. Então tem um filme muito famoso, olha só, eu vou abrir aqui. Ficou muito famoso na época, a roupa que eles retratavam os soldados, os guerreiros, é muito bacana. Aqui está o resumo um pouco do filme, né? Deixa eu pegar aqui. Cruzada, créditos. Deixa eu pegar créditos, vídeos. Daqui, ó. Elenco, roteiro, trilha, não. Tá muito complexo de entender. Tem até o trailer. Deixa eu pegar uma coisinha. Deixa eu pegar um link mais resumido. Eu vou mandar também para vocês aí. Caso tem pessoas que gostam de assistir, então o professor deixa essa dica. Adoro cinema. Aqui, vamos ver esse. É um filme de 2005, muito bem elaborado, tá, pessoal? Da época. Eu vou colocar o link já para vocês aí, ó. Caso vocês gostam, queiram assistir, tá? Tem um tempo, clicam ou peçam para o professor envia novamente se precisarem. E também tem um documentário, eu colocar aqui. Cruzadas documentário. Amanda, que o nome ficou, por que ficaram conhecidos como cruzadas? Essa coisa, essa guerra religiosa, você sabe? Não?
Ah, na página 22, está lá embaixo, lá no quadrinho verde. Eu vou fechar um pouco a conexão. Eu vou mandar aqui, página 22. Por que cruzadas? Eu vou abrir o Google novamente. Fala, Kimberly. Caso vocês queiram assistir, também tem um link aí. História é bom que dá pra... Não. Tá, mas calma aí. Não, é sobre isso, mas por que o nome Cruzadas? Por quê? Ó, pessoal, vocês estão vendo a pesquisa do professor. Sim, mas eu vou. Vamos entender um pouquinho. Por que o nome Cruzada? Pode responder. Perfeito. Tá, perfeito. Ó, estão conseguindo ver a página do professor aqui? Tá, eu vou clicar numa imagem maior aqui, ó. Vou tentar abrir uma imagem maior. Aqui, ok. Vamos tentar entender aqui a lógica aqui. É muito simples de entender isso, é muito fácil. Olha só, vamos ver aqui, vamos ver. Olha só, não, aqui não tem uma imagem bonita. Eu queria mostrar uma imagem bonita. Eu vou clicar nessa imagem aqui. Assunto aqui, ó. Não, mas é claro, na época, né? Aqui, ó, essa imagem que o professor queria puxar para vocês aqui, ó. Tem a Kimberly colocou um comentário. Por que tem um símbolo da cruz? Cruzadas, o símbolo da cruz. Por quê? Olha só, o uniforme deles tinham um símbolo da cruz, o escudo também. Por que tem um símbolo da cruz? Por quê? Tá, o símbolo religioso, tá? 50%. Símbolo religioso de qual religião? Perfeito, perfeito. Então dá para saber que as cruzadas foram guerras religiosas, certo? Então eles iam com o símbolo da cruz para mostrar que eles eram cristãos. E os inimigos deles eram os muçulmanos. Então já dá para identificar pelo uniforme quem era cristão e quem era muçulmano. E nós estamos falando de uma guerra religiosa. Pegar a lógica, por isso o nome cruzada. Vamos para a número 2. A Kimberly queria responder, Kimberly. Eu acho que o professor já corrigiu a sua atividade, Kimberly. Qual o nome do movimento militar e religioso que aconteceu? O movimento militar e religioso é guerra, tá, pessoal? O movimento militar é guerra, mas é um nome bonito. Que aconteceu a partir do século XI, que alterou o comércio na Idade Média e possui motivos material, social e religioso. Qual que foi? Aí você vai responder. Na página 22 já ajuda você. Então, pessoal, alguma dúvida em relação às 4 perguntas? Primeiro é o feudo. Segundo, sociedade do feudo, né? Quem que morava dentro do feudo, quem que era, o que que fazia. A, a número 1 do capítulo 14 está falando sobre comércio, quem que ficou responsável pelo comércio, qual foi a classe. E a número 2 está falando da guerra religiosa. Fale, Amanda. Oi. Sim, pessoal, todos que participavam, perfeito, todos que participavam e eram
cristãos, até hoje, né, a cruz é colocada como o símbolo da religião cristã, né? Perfeito. Kimberly, professor, você não corrigiu a minha, kkk, a atividade está comigo. Ah, você não. Ah, eu corrigi do capítulo 12, Kimberly. Perfeito, a Kimberly capricha bem na letra, a letra é muito bonita da Kimberly. Pessoal, alguma dúvida em relação ao exercício? Não? Tranquilo? Então vamos. Eu vou passar o link aqui para vocês depois ver como que era um castelo. Você já visitou algum castelo, Amanda? Castelo de verdade, já visitou? Eduardo, já visitou algum castelo? Ah, não gosta de visitar? Será que tem castelo no Brasil? Será que tem... Ariel, será que tem castelo no Brasil? Você sabia que sobre esse período, lá em Gramados, eles fizeram um castelo parecido com a Idade Média? Eu vou colocar aqui, ó, Gramados. Tá aparecendo, Ariel, na sua tela? Tá, Gramados, Rio Grande do Sul. Castelo. Quem viajou para lá já viajasse, Kimberly? Maria Luísa, deixa eu ver quem mais está ali. Já foi? Deixa eu ver quem mais está ali, professor. Lívia, Pietra, Rihanna. Ah, você não foi. Ah, eu nunca fui em Gramados. É bonito lá, Amanda? Hum, olha só, ó, você está percebendo um castelo lá em Gramados aqui na imagem? Isso, ó, Museu Medieval. Museu. Eu vou pegar essa página aqui, ó. Oi. Sim, 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 tem vários castelos no Brasil. Eu vou deixar esse link para vocês também, porque tem pessoas que visitam e, e acabam para lá e tem uma oportunidade de conhecer a história através de um castelo, né? Tanto fala em castelo, oi, fale. Olha só, eu vou mandar o link para vocês aí. Na Europa é castelos, no Brasil é pouco. E o norte construiu o castelo por, em caso de guerra. Ele protegia, né? Kimberly falou: meu sonho é ir para o Egito. Por que, Kimberly? Você quer ver uma múmia? Por que será, Kimberly? Ô, Kimberly, sabia agora uma curiosidade interessante? Ano passado, nesse mês, acho que faz um ano, um ano e meio, teve uma demonstração de múmias da cultura e da história egípcia em Itajaí, lá na biblioteca. Então tinha várias múmias, tinha pessoas demonstrando a luz, a música egípcia. Então era uma demonstração sobre a cultura egípcia e tinha múmia. E também teve no shopping. Também teve no shopping. A hora que eu souber, eu vou comunicar a você. Se precisar de uma múmia na hora, você é à disposição dele. Ou você não aceita o desafio para ser transformado em uma múmia? É, viu? Ó, a Amanda tá esperta, ó.
Pessoal, o professor passou dois links sobre Gramados, a hora que forem viajar, ó, tivesse oportunidade, ou quiser, pode ver pela internet, né? Faz igual o professor. Vai no Google e acaba visitando através dos mapas, das fotos, documentários, coisa e tal. Agora eu vou mandar o link do. Acho que eu já mandei, né? Já, acho que como que era um castelo por dentro. Já foi, Maria Luísa? Visitou o castelo? Mas agora. Interessante, mas quando você for, agora já tem essa oportunidade de tá sabendo, né? Vendo um pouquinho, né? Oh, Manuel. Uhum. Ah, que legal. A Manuela acabou de entrar. Bom dia, Manuela, seja bem-vinda. Turma, o tempo está se esgotando, né? Tudo que é bom passa rápido, né? É, eu vou fazer somente agora, nesse 5 minutos que falta, a Manuela acabou de entrar, o professor vai explicar a atividade para ela. E caso você queira fazer alguma pergunta, tem oportunidade. Caso você queira tomar seu café ou quiser fazer a faxina em casa, ajudar a mãe na limpeza, fica à vontade. Ah, professor, já vou começar a limpeza, vou varrer a casa, vou passar um pano, vou limpar os vidros, aí você já começa a se exercitar. É, Manuela, os segredos. Opa. Manuela, você tem atividade impressa em mãos desse capítulo? Tá, tá, ó, é, o professor vai colocar aqui a atividade. Se você quiser pegar a atividade e quiser pegar o seu LDI, eu aguardo. Aí o professor explica a atividade para você e se surgir alguma dúvida, o professor explica. Pode ser, Manuela? Sim. Pessoal, a Kimberly deixou uma sugestão aí, ó. Se quem quiser. Sim, Amanda. Pessoal que quiser sair, tá ok, tá? O professor só vai explicar novamente para Manuela que ela acabou de entrar. A Kimberly deixou os segredos de Sakara. É um documentário, Kimberly. Eu vou salvar aqui. Até vou tirar. Tchau, um grande abraço, obrigado pela participação. É sobre o Egito. Que bom. Obrigado, Kimberly, pela sua disposição de compartilhar isso. Pessoal que já participou, se quiserem ficar e ter alguma dúvida, fica à vontade. Obrigado pela participação de vocês. O professor vai explicar novamente para a Manuela é, e se quiserem, será um prazer. Um abraço, Kimberly. Obrigado pela sua participação. Tchau, um grande abraço. É de 0 a 10. 0 a 10, o sistema não aceita, é 11. Manuela, você já está com a atividade em mãos? Bom final de semana também, Kimberly. Muito obrigado pela sua participação. Manuela, você.
Opa, fala, Rihanna. Tchau, Rihanna, obrigado pela sua participação. Manuela, quando você tiver o LD em mãos e a sua atividade em mãos, pode avisar o professor e o professor atividade para você. Já acabou? Fica com alguma dúvida? Não? Não, perfeito. Essa é a atividade. Não sei se você já devolveu ou não. Aí se você fica... Ah, entendi. Tá certo. Se você ficar com alguma dúvida ou depois quiserem, semana que vem, sexta-feira, tem mais. E caso você não. O professor, eu peguei a atividade do senhor, no caso, quando você for à escola, né? E teve uma questão que eu não consegui fazer. Aí você já deixa marcadinho e na sexta-feira conversa com o professor, tá certo? O professor vai deixar uns alunos. Que como era um castelo naquela época da Idade Medieval, aí caso você queira abrir e ver, os alunos gostaram. Aí você fica à vontade, tá? Obrigado pela sua participação, tá, Manu? Um grande abraço. Ok, isso. Sempre que surgir alguma dúvida, é sempre um prazer. Um grande abraço para você, para o seu irmão também, tá? Tchau, bom final de semana.